Olá, eu sou Marcelo Jobim, professor de Direito Constitucional, e estou aqui para mais um tema sobre estudos fundamentais do direito. Hoje vamos abordar um tema que é muito instigante dentro do estudo do direito, que é a metodologia, ou análise dos métodos de conhecimento do direito. Existe de fato uma metodologia jurídica, ou uma metodologia especificamente jurídica? É interessante a gente observar isso porque nos últimos vídeos, que nós abordamos aqui, nós fizemos uma relação entre gnoseologia e ontologia, né? Nós fizemos uma análise sobre a própria epistemologia jurídica, que está relacionada com uma forma mais específica, de se conhecer, de se estudar, que é o conhecimento especificamente científico, e isso, logicamente, aplicado ao fenômeno jurídico. Mas veja, um ponto importante é que me parece que a gente pode identificar duas principais, mas não apenas essas, mas duas principais, ou dois métodos principais para o conhecimento jurídico, que a gente pode analisar quando faz uma abordagem histórica sobre esse conhecimento. Primeiro é o método analítico, um método que visa fazer uma fragmentação do fenômeno jurídico, tentando identificar a sua parte, o seu componente mais importante. Damos aí destaque, por exemplo, que nós já abordamos também outros conceitos, ao próprio pensamento kelseniano, onde nessa abordagem analítica ele vai identificar, fragmentando o direito, fragmentando o fenômeno jurídico, ou, vamos dizer assim, depurando o direito de suas múltiplas implicações sociológicas, políticas, filosóficas, dentre outras. Ele vai identificar a norma jurídica como o método, melhor dizendo, como o objeto mais importante do conhecimento do direito. Mas aí, além disso, nós vamos ter não só o pensamento ou o método analítico, mas um outro que seria um pouco mais progressista, vamos dizer assim, que é o método dialético. No método dialético, leva-se em consideração todos esses componentes que foram, vamos dizer assim, fragmentados pelo pensamento analítico, e tentando vislumbrar o fenômeno jurídico como um fenômeno plural, um fenômeno muito mais abrangente sobre os seus vários aspectos. Bom, agora, um detalhe interessante sobre isso é que muitas vezes há uma necessidade da gente fazer uma relação entre método e objeto, ou seja, quem de fato é compatível a quem? Ou seja, é o método que tem que se compatibilizar com o objeto, ou é o objeto que tem que se compatibilizar com o método? Essa é uma análise interessante, porque no início desse pensamento crítico transcendental de Kant, que dá início à teoria do conhecimento, o que parece muitas vezes é que o objeto é que tem que ter um esforço de adaptação ao método. Por que isso? Porque muitas vezes se entende que se o conhecimento humano ele é limitado, se há uma limitação para as formas de conhecimento de modo geral, e aí está na base da crítica transcendental feita por Immanuel Kant, então o objeto, na verdade, ele tem que se adequar a essas limitações de conhecimento, ou seja, o objeto se adequando ou se compatibilizando com o método de modo geral. Bom, dessa forma, a mim parece, não sei se vocês podem concordar comigo, mas essa adaptação do objeto ao método, na verdade, é uma tentativa de enquadrar o conhecimento, vamos dizer assim, de objetos a uma determinada perspectiva desse conhecimento. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A teoria do conhecimento, a partir da crítica transcendental kantiana, ela inaugura uma forma de conhecimento bastante formalista, de certa forma a priorística, vamos dizer assim. Então, me parece que o pensamento formal está relacionado com o método analítico, onde os objetos ideais se adaptam aos métodos a priorísticos formais na visão kantiana. De uma mesma forma, nós podemos identificar, por exemplo, que os objetos puros ou depurados adaptam-se aos métodos neutros, se nós chegarmos à concepção kelseniana. Então, de certa maneira, é preciso identificar esses objetos apartados da realidade,
né, para que eles possam, de fato, se enquadrar num conhecimento a priorístico, quase que metafísico, vamos dizer assim, na visão kantiana. Da mesma forma, né, se nós construímos esse pensamento baseado na positividade, baseado na neutralidade científica, né, baseado em outros aspectos que visam um distanciamento do fenômeno concreto, do fenômeno social, do fenômeno material histórico, então, de certa maneira, é preciso que esse objeto, de fato, seja depurado, seja adaptado a essa forma de conhecimento neutro, né, ou de conhecimento mais formal. Bom, mas, no entanto, o que se observa é que muitas vezes essa pureza, essa, vamos dizer assim, neutralidade, ela tem um fator preponderante ou uma origem preponderante que está relacionado, logicamente, à sua dimensão econômica, né? Ou seja, as formas sociais, as formas socioeconômicas, de certa forma, elas vão condicionar esse, vamos dizer assim, conhecimento científico e, mais especificamente, o conhecimento jurídico. Veja só, as relações mercantis, elas são marcadas por relações impessoais, né, e universais. Por que impessoais? Ora, aquele que vende, né, numa relação mercantil, ele vende para qualquer pessoa, né? Ou seja, ele não está orientado para vender para João, para Pedro, para Maria, né? Ou seja, a relação mercantil é uma relação impessoal, né? Agora, além dessa impessoalidade, em vez de ser direcionado para João ou para Maria, na verdade isso pode ir um pouco mais além, né? Porque, de certa maneira, não importa se é João e Maria, mas também não importa se vai ser para um nacional ou para um estrangeiro, né? De certa forma, as relações mercantis, e essa foi uma das grandes investidas, né, do pensamento burguês, liberal burguês, é a tentativa de se expandir essas relações mercantis de uma forma mais universal. Então, observe que, de certa forma, essa impessoalidade e essa universalidade que é típica das relações mercantis são transmudadas para o universo jurídico, né? Ou seja, as próprias declarações de direitos são declarações universais. As relações jurídicas estabelecidas são relações jurídicas impessoais, né? Nós falamos sobre sujeitos de direito especificamente, tá? Sem, logicamente, atinar para a realidade desses sujeitos, dessas pessoas concretas. Então, de alguma maneira, a neutralidade científica também vai se combinar com a neutralidade política, né? Ou seja, a ideia de se conhecer, ou de se estudar, ou de se pesquisar, ou de se fazer um estudo científico de forma neutra, né, é uma tentativa também de afastar esses elementos fáticos, esses elementos históricos, esses elementos reais, né, que estão pulsando aí na vida em sociedade. Da mesma forma, essa neutralidade científica tem uma combinação, se a gente puder dizer assim, com a ideia de neutralidade política, né? Ou seja, se você perguntar, né, dentro do universo dos poderes da República, executivo, legislativo, judiciário, de qual deles se exige mais uma ideia de neutralidade? Com certeza que é a do juiz, né? Ou seja, o próprio Montesquieu, né, no seu o livro Espírito das Leis, já definia a ideia de que o juiz é a boca da lei, o poder judiciário é um poder neutro, né? Poder neutro. Por quê? Porque, diferentemente do legislativo e do executivo, né, que são poderes políticos com caráter de inovação e de criatividade, né, dentro da ordem jurídica como um todo, da ordem política como um todo, o judiciário não, né? O judiciário, na verdade, ele é marcado por uma neutralidade, porque, de certa forma, ele vai direcionar a uma atividade de solução de conflitos, né, de interesses no caso concreto, mas de forma a aplicar a lei estabelecida, né, a lei determinada que está ali posta na ordem jurídica. Agora, é claro que do juiz é que vai se decidir ou se vai exigir essa neutralidade, porque o juiz, na verdade, é ele que tem a função estatal de abstrativizar o concreto, né? Olha que interessante. Por que abstrativizar o concreto? Porque, na verdade, o juiz é aquele que vai estar diante de conflitos reais, né? Conflitos concretos, ou seja, uma vivência, né, de litígios, de problemas sociais reais e concretos.
E muitas vezes essas vivências reais, esses conflitos reais e concretos, eles perpassam, né, de uma maneira que vai para além daquilo que foi muitas vezes determinado pela ordem jurídica, né? No entanto, aquela, como é que se diz, incidência talvez, né, da realidade sobre o direito tem que ser contida, né? Tem que ser contida. Então, de certa forma, o juiz, nessa perspectiva de neutralidade, ele deve, na verdade, se deparar com as situações concretas, mas resolver esses litígios, resolver esses problemas a partir, né, de todo o arcabouço normativo, abstrato e marcado pela generalidade, né, que está colocado ali na ordem jurídica. E ao fazer isso, obviamente, a gente sabe, né, que ele está reproduzindo os interesses de quem construiu esse arcabouço normativo. Essa ordem jurídica, logicamente, vai ser uma reprodução, né, dos interesses políticos, econômicos, culturais e por aí vai, né, que estão inseridos nessa sistemática jurídica marcada pela ideia de igualdade perante a lei, né, dentre outros aspectos. Agora, com certeza, o mito da neutralidade, ele se torna patente, né? Se torna patente, ou seja, principalmente após as críticas que vão ser feitas a essa postura, né, jurídica, essa postura política de neutralidade, de modo geral, a ciência vem com o esforço exatamente de buscar essa neutralidade também. E aí o que vai acontecer? Do ponto de vista científico, a gente vai observar, por exemplo, a noção positivista de Durkheim, né? Onde para Durkheim os fatos sociais são coisas, né? Então ele, mais uma vez, está desvinculando os fatos sociais dos problemas reais, né? Das questões ideológicas, do conflito de classe, de modo geral, né? E, por sua vez, o Max Weber, por exemplo, também vai ter essa postura baseada na ideia de burocracia, né? Ou seja, a concepção, por exemplo, de que a burocracia é a forma de dar eficiência, né, à estrutura administrativa, né? Ou, por que não, dizer de forma clara e evidente, como faz Weber, de que a burocracia é a forma mais eficiente no sentido de racionalmente promover a dominação. Então, essa ideia, né, formal positivista de Durkheim, né, tendo os fatos sociais como coisas, e a visão da burocracia em Max Weber, né, de alguma forma, estão afastando o real, vamos dizer assim, desvelamento, né, do que ocorre em sociedade. Então, um detalhe interessante, né, é que a gente vai observar, e uma das coisas que mais a gente leva em consideração quando vai analisar esse aspecto do positivismo, né, ou do positivismo jurídico, né, é o fato de que o positivismo é marcado pela ideia de que o direito passa a ser apenas aquilo que é produzido pelo Estado, né? Ou seja, ele vai se separar das concepções de direito natural, de naturalismo, tá? Então agora, direito só é considerado aquilo que é produzido pelo Estado, tá? Ou seja, até mais ou menos o início do século XX nós vamos ter essa perspectiva. Agora, com Kelsen, o que me parece com Kelsen é que essa visão positivista, ela vai ser, de certa forma, radicalizada, né? Ou seja, porque não só a ideia em si daquilo que é produzido pelo Estado, mas identificando exatamente um objeto específico, né, que é a norma jurídica. Então, a ideia de que a norma jurídica, como aquela norma produzida pelo Estado, essa sim, dentro do fenômeno jurídico como um todo, né, ou seja, fenômeno jurídico positivista como fenômeno daquilo que é produzido pelo Estado. Mas nesse universo de fenômeno jurídico, o Kelsen vai, nessa abordagem analítica, identificar a norma especificamente, né, como aquela que vai ser vista como objeto do estudo da ciência do direito. Mas observe um detalhe interessante, né? Porque na análise que Weber faz sobre a relação entre o direito, o Estado e o fenômeno social como um todo, ele vai identificar, na verdade, o fenômeno jurídico como um fenômeno, de certa forma, também
produzido pelo Estado, né? Mas sobre uma abordagem a partir do fenômeno social, a partir das relações sociais, né? É como disse o Weber, né, no seu livro Direito na Economia e na Sociedade. Ele diz que o fato de algumas pessoas agirem de certa forma porque as proposições legais assim prescrevem é, obviamente, um elemento essencial no surgimento e continuação de uma ordem jurídica. Ou seja, na verdade, o que me parece aqui, né, na minha interpretação que eu faço sobre essa passagem da obra de Weber, é que a concepção weberiana ela poderia ser enquadrada como uma espécie de sociologismo jurídico. Tá? Ou seja, o fenômeno jurídico ele é um fenômeno baseado por condutas humanas adaptadas a uma ordem normativa. Ordem normativa essa, ordem normativa jurídica proveniente do Estado. Tá? Observe agora que o Kelsen vai inverter essa perspectiva. Né? Em vez do direito do Estado, vamos dizer assim, ser apreendido a partir dos fenômenos sociais ou das condutas humanas adaptadas a uma norma, né, o Kelsen parece que vai inverter isso. Ou seja, na verdade, o direito não são essas condutas humanas adaptadas a uma ordem, mas sim a própria ordem jurídica a qual se vinculam as ações humanas em sociedade. Né? Ele faz uma inversão para mim, que eu acho para mim que é muito importante a gente identificar nesse ponto de vista. Então, observe o quanto que o método de conhecimento do direito, né, ele vai se desvincular de uma análise eminentemente fática ou sociológica ou do plano do ser para uma análise do ponto de vista meramente do plano DVC, do ponto de vista, vamos dizer assim, idealista, né? Me parece que Kelsen resgata esse idealismo kantiano, né, na sua feição normativista. Esse formalismo jurídico, né, ele está marcado exatamente pela positividade que lhe configura essa atuação do Estado e agora mais especificamente por meio da norma jurídica. E aí, observe que o formalismo jurídico, né, está caracterizado por uma ausência de conteúdo, né? Ou seja, o que é uma norma jurídica válida? Né? Ou seja, o Kelsen, de certa maneira, ele vai dividir em duas categorias importantes, né? A análise estática da norma pela norma, né? o seu conceito intrínseco sobre norma, né? A questão da norma primária, da norma secundária, como o Kelsen vai fazer essa distinção, né? A norma que define uma hipótese de conduta e a norma que define, por exemplo, uma sanção, né? E aí o que acontece? Além disso, a visão de uma dinâmica jurídica, né? Ou seja, a relação das normas com outras normas, a noção, por exemplo, de vigência ou de revogação de uma norma, né? De surgimento da norma na ordem jurídica, como é que se produz, e aí está a própria concepção, né, para Kelsen, que vai dar o sentido, vamos dizer assim, para a concepção de norma jurídica e de ordem jurídica de um modo geral, né? Ou seja, a ideia de que uma norma é válida quando produzida por um órgão competente, né? Assim previsto na própria ordem jurídica, né? Ou seja, a própria noção, por exemplo, de conceito formal de Constituição, né? Ou seja, de norma constitucional. A norma constitucional não é aquela definida pelo seu conteúdo, né? A norma constitucional é aquela que foi elaborada por um órgão competente para fazer a norma constitucional, né? E pelo procedimento assim especificado e assim previsto na ordem jurídica. Tá? Então, procedimento, legitimidade, competência, né, é o que vai definir, né, o contorno, né, da caracterização da norma jurídica como um todo. Agora, o que se percebe é que nessa visão formal ou nesse método mais estritamente analítico, o que vai como se diz, parecer de forma evidente aí, é o fato de que o estudo do direito se limita a uma técnica, né? Há muito mais um tecnicismo jurídico do que especificamente uma ciência jurídica propriamente dita, né? Ou seja, uma ciência, um conhecimento jurídico baseado em questões mais formais e técnicas, né? Agora, superando essa visão técnica, analítica e formal, a gente tem uma outra abordagem de método de conhecimento do direito, que é o método ou o pensamento crítico,
e o seu método dialético, né? Ou seja, indo para além dessa visão meramente, vamos dizer assim, procedimentalista, ou essa visão de competência, né? Ou de legitimidade do sistema, ou da forma como o sistema assim o definiu. Mas me parece que o método crítico ele vai para além dessa norma, enxergando os vários fatores que interagem, que interferem na construção do fenômeno jurídico, de modo geral, né? E aí a gente percebe, por exemplo, que a principal origem dessa forma dialética de se pensar está, com certeza, presente no pensamento hegeliano, né? Na sua dialética entre razão e história, né? Entre razão e história. A gente já viu isso aqui também quando falou sobre a perspectiva ontognoseológica, né? Ou seja, como dizia Hegel, né? O conhecimento, né, é conhecimento de algo, né? O conhecimento é conhecimento de algo. Então, de certa maneira, não dá para você separar conhecimento, razão, né, de algo, ou seja, algo como aquilo que está presente na história, presente na realidade concreta, né? Então, não daria para separar uma coisa da outra, como fez o pensamento kantiano. Bom, então o que acontece? Agora, essa visão, essa dialética hegeliana, ela vai ser, vamos dizer assim, incrementada, né, ou invertida na visão marxista, na concepção de um materialismo histórico, né? Ou seja, ao invés de se dizer que a consciência e o pensamento e a razão, né, vai construir a realidade, né? O Marx ele vai, de certa forma, inverter isso, né? Na verdade, é a realidade que constrói a consciência, né? A realidade que constrói o pensamento, ou, de certa forma, toda a estrutura, né, racional de compreensão do ser humano, tá? Então, a realidade concreta, né, e as suas contradições, né, que vão, de certa forma, construir o pensamento de modo geral. Ok. Outro pensador importante é o Wilhelm Dilthey, né? O Dilthey, ele tem uma concepção sobre ciências humanas, onde ele diz que interpretação e compreensão são os métodos que preenchem as ciências humanas, né? As ciências humanas são eminentemente compreensivas e interpretativas, tá? Esse é um ponto também importante para a gente tentar entender o estudo do direito como ciência, né? O estudo do direito como ciência, analisando os seus vários aspectos, porque para poder compreender e interpretar um fenômeno jurídico, não me parece que seja apenas um esforço de interpretação e compreensão da norma jurídica, né? Mas de todos os reflexos fáticos, axiológicos, valorativos que envolvem, né, essa compreensão do fenômeno jurídico, né? Veja, por exemplo, Karl Lorenz, né? Karl Lorenz, que é um jurista alemão também do século passado, quando ele diz assim, a heurística do direito, né? Ou seja, aquele processo de descoberta do fenômeno jurídico, né? A heurística do direito não se esgota na aplicação da lei, né? Ou seja, a descoberta do que é o fenômeno jurídico, ou seja, a heurística do direito de modo geral, ela está em vários outros aspectos, nos aspectos axiológicos, como o próprio Lorenz diz que a ciência do direito desenvolve por si métodos de um pensamento orientado a valores. De fato, né? Ou seja, e aí mais uma vez a gente volta à concepção de Miguel Reale, a sua tridimensionalidade, o seu tridimensionalismo, né? Ou seja, a ideia de que quando se pensa em norma definida pelo Estado, e olha que Reale ainda se coloca na posição de estatalidade, né? A norma produzida pelo Estado é uma norma que é fruto de uma valoração de fatos sociais. Então, a norma contém em si os elementos fáticos e os elementos axiológicos, né? Essa ideia também é muito importante. Agora, por essa razão que a gente vai entender, né, que se a dialética, de certa forma, ela está relacionada esse vislumbre da realidade nas suas conformações intrínsecas, né, vamos dizer assim, ou seja, nas suas contradições, né, ou seja, do ponto de vista marxista, a ideia da luta de classes, né, como aquilo que vai de fato dar origem às formas jurídicas de modo geral,
tá? Com certeza, a gente, para poder compreender e estudar o fenômeno jurídico, a gente precisa, para além desse método dialético, uma ideia de interdisciplinaridade, né? Uma ideia de interdisciplinaridade. Eu sempre chamo a atenção também, né, de um outro autor importante no Brasil, chamado Alisson Mascaro, onde ele coloca muito de forma clara, né, essa ideia de que uma compreensão plenamente científica dos fenômenos sociais há de alcançar suas determinações, o que os constitui, suas causas, seus fatos e práticas. Traz-se para a compreensão do direito um dos principais instrumentos do entendimento científico humano, a dialética. De fato, né? A dialética, que é uma forma de enxergar ou de encarar os fenômenos, né, como formado por uma multiplicidade de fatores, né, que se conectam, né, que se interagem, né, de uma forma bastante eficiente e significativa. Agora, a noção da interdisciplinaridade também é fundamental, né? Hoje é muito difícil você fazer uma pesquisa em direito, em alguma área do fenômeno jurídico, que não exija do pesquisador um conhecimento de outras disciplinas também importantes, né? Ou seja, o Eduardo Bittar, no seu livro sobre metodologia jurídica, ele vai colocar muito claro isso, né? Como fazer estudos sobre direitos humanos, né, sem fazer análise sobre as questões raciais, as questões étnicas, né? Como fazer um estudo sobre direito penal sem estudar sobre a sociologia da violência, né? Como fazer um estudo sobre direito constitucional sem fazer uma abordagem filosófica importante sobre filosofia, né, no modo geral, tá? Então, de fato, né, é impossível você estudar uma disciplina jurídica, né, vista com seu enfoque meramente dogmático, sem fazer essa abordagem ou essa base, esses fundamentos. Por isso que eu coloco aqui muito claro, né, estudos fundamentais do direito, né, porque os estudos fundamentais do direito, eles transcendem, né, eles vão para além do elemento meramente normativo, meramente dogmático, e vão, logicamente, vislumbrar toda a dimensão sociológica, antropológica, econômica, histórica, filosófica e por aí vai, né? E para a gente finalizar, pessoal, só para a gente concluir nessa parte aqui que é importante, né? Fazer ciência, pessoal, de alguma maneira, é um ato político, né? Fazer ciência é um ato político. De certa forma, a gente sempre coloca as nossas angústias, né? Porque, veja, quando um aluno chega para mim e na faculdade, né, e me pede para ser seu orientador, né, e geralmente eu pergunto para ele qual é o tema que ele escolheu, né? Ou seja, e quando ele chega e diz assim, não, professor, me dê uma dica, uma ideia de um tema, eu disse, olha, aí já não é papel do orientador, né? A gente orienta a partir de um tema que o estudante, que o aluno escolhe, né? Porque há uma relação próxima de subjetividade aí, né, entre a pesquisa, tá, o pesquisador e o objeto de pesquisa. Então, essa escolha, como toda e qualquer escolha, é um ato político, né? Porque uns escolhem fazer pesquisa sobre o direito do trabalho e outros escolhem fazer pesquisa sobre o direito das empresas, por exemplo, né? Porque um escolhe fazer uma análise sobre controle de constitucionalidade e outros escolhem fazer uma análise sobre a autonomia das comunidades quilombolas, né, a partir da própria perspectiva constitucional, como foi inclusive o objeto da minha tese de doutorado, né? Então, de certa forma, são escolhas são atos políticos de um modo geral. E não é só a escolha, né, do tema, né? A escolha do método também é ideológico, né? Ou seja, eu vou fazer uma análise desse tema a partir de uma postura meramente formal, ou seja, analisando o ponto de vista normativo, dogmático, ou fazer uma análise do ponto de vista mais dialético, buscando mais uma abordagem, vamos dizer assim, na concepção de Tércio Sampaio Ferraz, de forma zetética, né? Ou seja, a escolha do método também tem um quê de ideologia, né? Na verdade, se a gente for observar, a própria neutralidade é ideológica, né? Ou seja, quando não é muitas vezes cúmplice, né, de certos fatores, de certas ocorrências em sociedade, de formas injustas, de forma passível de uma discussão mais dinâmica sobre seus valores, né?
Agora, resumindo e tentando reduzir em uma palavra, em uma frase, para tentar definir o que é o método e o que é a própria metodologia em si, nós podemos dizer que se, na verdade, todo método ou toda metodologia está de alguma forma relacionada com a subjetividade do pesquisador, eu posso concluir aqui dizendo que a metodologia é um esforço de objetivação da subjetividade, né? Ou seja, é uma tentativa de conter, né, os impulsos de subjetividade quando se vai tratar algo de forma científica, né? A cientificidade, na verdade, não nos traz, vamos dizer assim, a certeza de um conhecimento, uma verdade de um conhecimento, né? Esse talvez seja um dos maiores dilemas da filosofia, a busca da verdade. A ciência, na verdade, vai trazer para a gente elementos que constroem o conhecimento, tá? Elementos que constroem o conhecimento, mas sempre sobre um viés marcado por uma certa subjetividade. Então, para evitar exatamente essa mácula, vamos dizer assim, da subjetividade, se procura, de alguma maneira, trazer uma precisão, né? Um rigor, uma disciplina, né? Um controle nessa busca do conhecimento. E a metodologia, então, vai ser exatamente essa objetivação, né? Esse esforço de objetivação da subjetividade. E assim a gente pode concluir aqui, né, o nosso vídeo sobre a ideia de método. É claro que outros métodos podem ser analisados, né, de outras formas. Em outros vídeos poderemos abordar, por exemplo, na perspectiva da virada linguística, né, a noção do agir comunicativo, a visão da hermenêutica, a visão da retórica, a visão da argumentação, de modo geral, né. São temas bastante relevantes no estudo do direito ainda hoje, né, mas que no momento oportuno nós podemos fazer essas abordagens. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que participaram aqui, assistiram esse vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam, né? Participem com a gente, fazendo aí suas perguntas, seus questionamentos também, para que a gente possa também incrementar em novos vídeos e novas abordagens. Então, eu fico por aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.